Olá, pessoal. Vamos apresentar aqui a disciplina de Administração de Sistemas de Informação. Continuando nossas apresentações, hoje com o módulo 4, Telecomunicações e Redes. Unidade 2, Questões éticas, propriedade intelectual, softwares proprietários e livres. Vamos iniciar falando um pouco sobre softwares proprietários e livres. Atualmente, existem vários tipos de software no mercado, e cada um deles possui diversas finalidades. Entender as diferenças entre eles é importante, pois, no seu dia a dia, na área de infraestrutura, você vai se deparar com vários deles, desde sistemas operacionais até aplicações que você irá dar suporte. Por isso, é importante conhecer as formas de licenciamento e uso de cada uma delas. O closed source, ou software proprietário, é qualquer software com direitos exclusivos para a pessoa ou a empresa que o produziu. Para que se possa ter acesso ou redistribuir, é necessário pedir permissão para o criador, ou pagar por isso, sendo necessário comprar uma licença. Alguns exemplos de softwares proprietários são Windows, macOS, iOS, Adobe Photoshop, entre outros. Então, quando a gente usa um software, é muito importante que você reconheça as características de licença do uso do software. A maioria de nós, né, de todas as pessoas hoje em dia, usam de alguma forma um software ou outro, diretamente num computador desktop, ou no notebook, ou no próprio smartphone, no celular. Praticamente, cada pessoa tem até mais de um celular. E esse celular também vem com o software de sistema operacional e vários outros aplicativos de uso para esse smartphone, por exemplo. Então, a gente tem que ter ideia da diferença entre esses tipos de software, porque se o software ele é proprietário, você tem que legalizar a sua licença. São muito famosos para computadores o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux. O sistema operacional Windows ele é proprietário da Microsoft. Você deve ter a licença de uso. Às vezes você compra um computador, ele já vem instalado e com uma licença de uso autorizada para quem estiver adquirindo aquele computador. Se você não fizer isso, se você quiser usar o Windows, você tem que comprar esse software, né? Ou então a universidade ou o trabalho que você tem, se tem alguma parceria, você vê se tem alguma parceria para ver se você consegue uma licença de uso. Se não, você tem que usar o quê? Um software gratuito ou livre, né? Como o Linux, por exemplo, que é um sistema operacional e que vem vários softwares juntos dele, né? E aí é gratuito você utilizá-lo e aí você pode utilizá-lo sem problemas. Vamos continuar. Já os softwares livres, segundo a GNU, software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, você deve pensar em liberdade no sentido de liberdade de expressão, não de gratuidade. Com o software livre, você tem a liberdade de acessar o código-fonte, modificá-lo e disponibilizá-lo para outros usuários. Conceito de liberdade tem como base os seguintes pontos: a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito. É chamada de liberdade zero. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. É chamada de liberdade 1. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar ao próximo. Liberdade 2. E, por fim, a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros. Desta forma, você dá a toda a comunidade a chance de se beneficiar de suas mudanças. Assim, o software livre
é aquele cujo usuário possui liberdade para alterar e executar o programa como ele bem quiser. A pessoa é livre para usá-lo em qualquer tipo de situação. O GNU Linux, o LibreOffice, o GIMP, o navegador Mozilla Firefox, entre outros, são exemplos de software livre. Vamos ver um vídeo agora sobre o que é software livre, proprietário e open source. Fala aí, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as licenças de software que a gente usa aqui no Colmeia. Então vamos lá, o que é uma licença de software? Basicamente é um documento que vem junto com o software que ele indica para você o que você pode, que é permitido você fazer ou não com aquele software. Como a gente é um grupo de software livre, a gente vai falar do software livre e do open source aqui. Então, se você não escolher uma licença, as pessoas podem entender que você não quer que o seu software seja utilizado, mas também, tecnicamente, o software é não licenciado do domínio público. Então, se você não botar uma licença, vai ficar meio confuso, assim, o que as pessoas podem ou não fazer com o seu software. Então, para evitar esses desentendimentos, né, é bom incluir uma licença aí, se você acha legal, no seu software. Outro motivo também para usar uma licença é porque se você tem mais de um colaborador no seu projeto, é bom ficar claro quem tem o direito sobre o código, essas coisas. As licenças open source, elas têm que cumprir as normas aí da OSI. Para uma licença ser aprovada, ela tem que passar por um processo de review, então ela vai ser listada lá no site da OSI. O review da OSI vai levar esses fatores aqui em consideração, que tem que ter a redistribuição livre do código, a publicação do código-fonte, para ser open source, permitir a criação de trabalhos derivados, tem que respeitar a integridade do trabalho original, basicamente não ter discriminação contra quem pode mexer no código, utilizar, mandar uma cópia da licença junto com o programa, e daí a licença também não pode ser específica para um produto, não pode restringir a distribuição de software com outras licenças e deve respeitar os limites da tecnologia. Por exemplo, ela não pode pedir para informar o usuário quem é o autor daquele software, sendo que a tecnologia, caso uma API ali, não teria acesso à interface gráfica e não seria possível. Então a licença ela deve respeitar os limites do que é tecnicamente possível. O software livre ele precisa ser open source, a gente precisa ter acesso ao código-fonte. Então é como se o software livre fosse um nicho do open source, a grosso modo. Então a primeira liberdade é rodar o programa como quiser, para qualquer propósito. A segunda é estudar como o programa funciona e poder alterar ele para os seus próprios propósitos. Nessa liberdade precisa ter o acesso ao código-fonte. A gente também tem que poder redistribuir as cópias para ajudar as pessoas e redistribuir as cópias modificadas. Então, a diferença entre o open source e o software livre, na primeira linha aí está as organizações que são responsáveis pelos dois. O open source ele é um movimento mais pragmático, que tem o objetivo dele é aprimorar o software. Então, eles abrem o código como um meio para melhorar o software. Já no software livre, o objetivo deles é abrir tudo, ser tudo liberado, código-fonte, para todo mundo poder usar do jeito que quiser, redistribuir. O open source ele é menos restritivo, porque ele não tem problema aí com o software proprietário, enquanto no software livre, uma vez que o software está numa licença livre, GPL, por exemplo, que eu vou explicar nos próximos slides aí, ele não pode ser proprietarizado, ser privatizado, fechar o código com um grupo específico. Se você fizer isso aí, você pode ter problemas legais por causa da licença.
O movimento open source ele discorda do projeto GNU e do software livre porque ele acha muito restritivo. E justamente por ele discordar do movimento de software livre, ele acaba sendo mais adotado no mercado empresarial. Por causa que ele é mais permissivo, ele permite fechar o código para uma certa empresa, etc. No software livre, a gente tem as 4 liberdades que eu mostrei ali atrás. Então, por causa dessas liberdades, o software livre tem que ser open source. E o pessoal do software livre tem geralmente, não é todo mundo, mas uma boa parte tem aversão a software proprietários. Por causa da pegada social do movimento aí. Então eu vou mostrar um pouco das licenças agora para vocês. Começar pelas licenças open source, que são conhecidas como permissivas. Então esse define essas licenças como licenças não copyleft. Elas vão garantir a liberdade de uso, modificação e redistribuição. Aqui eu botei algumas das principais, mas a principal mesmo é do MIT. Bom, a licença MIT ela é bem curtinha, então eu vou ler aqui para vocês. A permissão é concedida gratuitamente a qualquer pessoa que obtenha uma cópia do software para utilizá-lo sem restrição, incluindo os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e ou vender cópias do software. O software é fornecido do jeito que está, sem qualquer garantia. Portanto, os autores não são responsáveis por qualquer reclamação ou danos causados pelo mau uso do software. Fui eu que traduzi isso aqui, então, se tiver algum erro, a culpa é minha, mas está original aqui em inglês, para vocês, quem entender inglês e quiser ler. Então, basicamente, essa licença aqui, ela tá tudo liberado, só que o autor não é responsável por nada. Basicamente, use por sua conta e risco. Agora a gente vai para as licenças de software livre, que são as chamadas copyleft. Como o nome sugere, o copyleft é o inimigo aí do copyright. O objetivo dele é garantir que, uma vez um software licenciado por uma licença de copyleft, ele nunca possa ir para o lado do copyright. Então, ele é o arqui-inimigo do copyright. E a principal licença é a GNU GPL, que hoje está na versão 3. Aqui vocês podem ver, eu peguei o arquivo da licença lá do site do Colmeia, que é a GPL. Eu passei aqui um comando para contar quantas linhas tem, e ela tem 674 linhas. Aqui embaixo eu botei uma imagem que mostra o que está um resumo aí da licença. Então os usos aí comercial e privado estão liberados. Tu pode distribuir, modificar como quiser. Só que tem algumas condições. O código tem que ser aberto, tem que ser a mesma licença e tem que encaminhar o arquivo da licença. A grande sacada do GPL é que todos os trabalhos derivados dela também tem que ser GPL. Então a licença vai meio que se espalhando assim e propagando o software livre. E agora eu vou mostrar para vocês a licença que a gente usa aqui nos nossos vídeos do YouTube, que é a Creative Commons. Ela é basicamente a MIT da mídia, conteúdos tipo áudio, vídeo. Ela permite que as pessoas utilizem os vídeos para qualquer propósito, e a única condição para eles fazerem isso é dar crédito ao autor, que no caso seria o Colmeia, e prover um link para a licença. Isso o YouTube faz já. Se você for na descrição do vídeo aqui e clicar para ver mais, vai ter um link lá para a licença. E caso você queira replicar o vídeo do Colmeia no seu canal, é só botar o crédito e botar o link da licença, que tá tudo certo. Essas aqui são as fontes que eu usei para gravar, para fazer o material e pegar as informações. Vamos falar agora um pouco sobre propriedade intelectual. Então, vocês estão vendo que nós estamos abordando esses assuntos bem interessantes, né? Que a gente trabalha no nosso dia a dia. Software livre, software proprietário, propriedade intelectual. Então, eu acredito que essa aula de hoje ela vai engrandecer muito para vocês nesses conceitos que a gente vai estar abordando aqui e que são muito utilizados no nosso dia a dia.
A propriedade intangível criada por indivíduos ou corporações, a tecnologia de informação tem dificultado sua proteção, porque a informação computadorizada pode ser copiada ou distribuída pelas redes com muita facilidade. A propriedade intelectual está sujeita a uma variedade de proteções, sob 3 tradições legais diferentes: leis do segredo comercial, do direito autoral e da patente. Então, são conceitos que vocês vão poder estar explorando cada vez mais. Segredos comerciais. Qualquer produto do trabalho intelectual, uma fórmula, um dispositivo, um modelo ou uma compilação de dados utilizado para finalidade empresarial pode ser classificado como um segredo comercial, contanto que não seja baseado em informações de domínio público. Nos Estados Unidos, os tipos de proteção para os segredos comerciais variam de um estado para outro. Então, você tem que estar sempre observando isso. Em geral, a lei do segredo comercial concede um monopólio sobre as ideias que estão por trás do produto, mas esse monopólio pode ser bastante tênue. Softwares que contenham elementos, compilações ou procedimentos inusitados ou exclusivos podem ser considerados segredos comerciais. A lei do segredo comercial protege as ideias propriamente ditas do produto do trabalho e não somente a sua manifestação. Para reivindicar esse status, o criador ou proprietário deve ter o cuidado de manter funcionários e clientes sob contratos que proíbam a divulgação e de evitar que o segredo caia em domínio público. Agora vamos falar um pouco sobre marca, né? A importância de você registrar uma marca, por exemplo, do seu produto. Isso vamos ver através de um vídeo aqui alguns detalhes sobre isso. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que entender ao menos o mínimo, compreender para que a gente obtenha sucesso, principalmente quando é algo burocrático, quando é algo que demora, como é o caso do procedimento de registro de marcas. Como você sabe, existem caminhos, existem regras, existem leis que precisam ser cumpridos ali para que lá no final você consiga o seu registro da sua marca. Então é isso que nós vamos falar agora. O que é a concessão do registro da sua marca, o que isso significa no procedimento e quais as consequências que você deve tomar em relação a isso. Fala, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, seja microempreendedor, seja empresário aí, qual porte não interessa. Qualquer um que possua um negócio, seja ele inclusive físico ou digital, precisa fazer o registro de marca. Isso não é negociável. Se não fizer, uma hora a conta vai chegar e o prejuízo vai ser muito grande, porque você vai ter que deixar de usar a sua marca. Imagina você reestruturar o seu nome, a sua empresa, para que o seu cliente entenda que houve um deslize. Se o empresário não cuida da sua marca, do seu bem, daquilo que é importante para você, quem dirá dos seus produtos e serviços oferecidos, né? Se você fez uma pesquisa breve aí no YouTube ou até mesmo no Google, pesquisou como que funciona o procedimento, você com certeza deve ter encontrado esse termo, concessão, concedido, a marca foi concedida. Hoje nós vamos entender. É o seguinte, a concessão do registro de marca é a etapa final do próprio processo, quando o INPI concede o registro. Isso significa que a marca é oficialmente protegida por lei e o requerente, aquele que conseguiu o registro, vai poder utilizar aquela marca de forma exclusiva em todo o território nacional. Então, a concessão do registro de marca é a etapa final do procedimento. Quando você ajuiza, quando você requer o seu registro de marca, precisa de passar ali por alguns requisitos, exigências, análises, exames e tudo mais para que o final seja concedido. Foi concedido depois de um ano e meio, depois de ter cumprido todas as etapas e exigências do INPI, como também a guia da taxa de concessão. Não confunda que a marca foi deferida a você
que você teve o deferimento da marca com a concessão. O deferimento é antes da concessão. O deferimento é quando o examinador do INPI fez análise de mérito, verificou todos os requisitos legais, se há colidência, se há alguma coisa que dificulte ali a concessão de registro a você, principalmente se há outra marca que já possui o registro, seja igual, seja semelhante. Então, o examinador faz esse exame e te dá o deferimento da marca. Com o deferimento, abriu o prazo para o pagamento da guia referente à concessão, emissão de certificado e a proteção durante 10 anos. A partir do momento que você pagou a guia referente à concessão e certificado de registro, a marca vai ser concedida a você, cumprindo um prazo legal, que é muito importante. Se você não cumpre esse prazo legal, se você não faz o pagamento nesse prazo legal, ou ainda se faz o pagamento, mas depois desse prazo legal, a marca deferida não vai ser concedida. Ou seja, o seu processo vai ser arquivado, ele vai ser levado em desconsideração e outra pessoa pode requerer essa mesma marca, já que você não cumpriu mais um dos requisitos, mais um dos prazos legais ali. Então, se a marca foi deferida, você no prazo legal, você cumpriu o pagamento da guia, a marca foi concedida a você. Ok, pessoal? Bem resumido, bem simplificado para você empreendedor, né? Nós não vamos usar termos aqui ou explicar coisas que não são necessárias. É somente para você entender como que funciona o processo de registro de marca. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Já já nós vamos lançar aqui mais vídeos em relação ao não deferimento do processo de marca e também sobre o recurso. Esse recurso é quando a marca não é deferida, quando você requer ali, espera os prazos e procedimentos e no final o INPI indefere o seu pedido de marca. Fique aqui comigo, se inscreva no canal para você ficar sabendo de tudo, ok? Um abraço para você, se precisar de ajuda é só clicar aqui embaixo e até o próximo vídeo. Dando continuidade à apresentação, vamos falar sobre questões éticas e sociais nos sistemas de informação. Nos últimos 10 anos, sem dúvida, temos testemunhado um dos períodos mais desafiadores do ponto de vista ético para as empresas norte-americanas e globais. Então, a gente está falando aqui bastante sobre toda essa parte, né, sobre ética aqui no caso. Refere-se ao conjunto de princípios que estabelece o que é certo ou errado e que os indivíduos, na qualidade de agentes livres, utilizam para fazer escolhas que orientam o seu comportamento. Os sistemas de informação suscitam novas questões éticas para os indivíduos e sociedades, porque criam oportunidades de mudanças sociais intensas e, assim, ameaçam os padrões existentes de distribuição de poder, dinheiro, direitos e obrigações. Então, com essas licenças, com todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, você consegue saber, por exemplo, se o vídeo, eu quero utilizar esse vídeo, ele é Creative Commons, eu posso disponibilizá-lo, usá-lo, desde que eu referencie, né, o seu uso, né? Então, é o que a gente geralmente faz aqui. A gente faz como? Faz uma análise do vídeo, o vídeo faz uma pesquisa no próprio YouTube para já filtrar todos que são Creative Commons, e aí a gente pode utilizá-lo, fazer uma apresentação a vocês sobre um assunto ou algum conteúdo que estamos utilizando, que achamos interessante buscar outras opiniões, e referenciamos sempre no slide qual é a fonte desse vídeo, e é claro, ele sendo Creative Commons. Aí a gente consegue utilizá-lo. Então, todos esses direitos de uso, propriedade intelectual, a gente está aqui mostrando o quão importante é você analisar tudo isso, você acessar, por exemplo, um site como o do INPE, né, para pegar mais informações, né, sobre como que é feito o registro
de uma propriedade intelectual, o registro de um software. Se você cria um software e você quer registrar, você pode registrá-lo. Assim como você registra uma marca, uma logomarca de um produto também, você pode registrar também o quê? Um software. E aí você pode criar regras de utilização desse software. E aí as pessoas podem utilizá-lo, mas você cobra por esse uso. Se não cobra, você colocou alguma licença que a pessoa pode utilizá-lo, mas de forma gratuita, mas que você tenha que referenciá-lo, né, o autor. Agora, você pode criar um software, ser open source, por exemplo, e permitir que as pessoas usem e, inclusive, evoluam esse software, mantendo sempre o quê? A referência aos autores que criaram inicialmente e também ir colocando todos os novos autores também. Existem softwares que são assim, como o navegador Mozilla Firefox. Se você verificar, foi criado por uma pessoa, por um grupo de pessoas, e aí eles disponibilizaram o uso e permitem que outras pessoas acrescentem novas funcionalidades, mantendo a referência original e também as novas referências também. Então, isso é muito interessante, é um conhecimento que vocês podem pegar todos esses conceitos e estarem buscando ainda mais informações sobre isso. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Até um software que você usa, você às vezes usa na própria empresa e você não sabe se ele é licenciado, se ele está pago ou não, né? Se ele é gratuito, e você usa ele. E você fala, mas eu uso software, nunca procurei saber. É importante que você busque essa informação, né? Então, existem softwares na área da engenharia, e que às vezes a pessoa vai usar, e às vezes você buscando para licenciá-lo ou para legalizá-lo, às vezes é melhor do que você ter um contratempo posterior do uso desse software, né? Para a própria empresa e para você também como usuário. Vamos ver agora um vídeo sobre como funciona o Creative Commons. Um pouquinho mais sobre isso, que é muito importante esse conceito. Fala galera, eu sou o Alan Corrêa e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre direitos autorais. Meio chato, né? Bom, mas tem uma parte legal, são os Creative Commons. Conhece? Quer aprender como é que você pode usar vídeos de forma gratuitamente, dando apenas os créditos ao criador? É claro? Vem comigo. De uma forma muito simples, o Creative Commons é uma forma de licenciamento. Ele permite que artistas digitais, músicos, pintores, uma série de outras pessoas compartilhem seu trabalho ou utilizem trabalhos de terceiros sem ter que pagar por isso. Ou pelo menos não tem que pagar de forma monetária. Paga dando os créditos. Entretanto, vale o alerta. As obras que estão em Creative Commons não são de domínio público. Elas são protegidas por direitos autorais. A única diferença é que o criador permite que elas sejam utilizadas sem ter que pagar por elas. Então você não pode pegar uma obra dessa e falar que é sua. Isso é roubo. Mas vamos do começo. Como é que surgiu o Creative Commons? Você sabe? Essa ideia é relativamente nova. Ela foi criada lá em 2001. Ela foi criada com o apoio do Center for Public Domain. E ela é administrada por uma série de pessoas que formam um conselho que inclui educadores, músicos, desenvolvedores e muito mais. E qual que é o objetivo do Creative Commons? Em primeiro lugar, é ajudar os criadores a divulgarem os seus trabalhos de forma gratuita. E essa divulgação ela é impulsionada por oferecer um licenciamento gratuito para que terceiros usem essas obras. Mas aí você me pergunta, mas Alan, então quer dizer que eu posso entrar lá no site do Creative Commons, pegar uma obra e usar do jeito que eu quiser? Não, tem algumas regrinhas. Então, são 6 tipos de licenças. E elas são oferecidas de formas bem específicas. Para usar cada tipo de obra, você tem que checar qual é a licença que está disponível e como você pode utilizá-las.
Quer aprender sobre cada uma? Eu vou te ensinar. Os códigos são meio chatinhos, então eu vou deixar eles aqui do lado e você vai anotando para você entender para que serve cada tipo de licença. Vamos começar do começo, né? A primeira de todas é a CC-BY. Então, quando tem esse selinho, você pode distribuir, alterar ou até mesmo reinventar em cima desse tipo de trabalho. Claro. E de forma comercial, hein? Isso é importante. E, claro, tem que citar a fonte. Esse é para o CC-BY, esse é o único pedido que é feito. Cite a fonte. Agora, por exemplo, se eu fosse usar aqui no meio do vídeo uma imagem que estivesse em CC-BY, na descrição ou no cantinho da foto, eu teria que colocar quem foi que criou aquela foto. Em segundo lugar, nós temos a atribuição não comercial, que é chamada de CC-BY-NC. Você pode usar também para distribuir, alterar ou reinventar, só que não pode ser de forma comercial. Ou seja, você não pode fazer uma campanha publicitária, você não pode cobrar para vender essa foto, por exemplo, né? Depois vem a CC-BY-ND. O que significa isso? É que você pode usar, mas sem alterações. Ou seja, a foto tem que estar inteirinha lá, você não pode recortar ela e tem que manter, obviamente, os créditos. Depois nós temos a CC-BY-SA, que é a de compartilhamento igual. Ou seja, você também pode pegar, distribuir, alterar, até mesmo de uso comercial, mas todas as fontes que passaram até chegar em você têm que ser creditadas. Por exemplo, eu peguei uma foto e trabalhei em cima dela. Eu tenho que creditar o autor. Se você pegar a minha foto, que foi alterada, e for usar ela em um trabalho, você tem que creditar a mim e ao criador da foto, e assim por diante. Depois nós temos a CC-BY-NC-SA, que pode ser trabalhado da mesma forma que a SA, só que não pode ser usado para uso comercial. E por último, nós temos a licença que é mais restritiva de todas, que é a CC-BY-NC-ND. O que isso significa? Que ela não pode ser usada para uso comercial de forma alguma, que precisa dar os créditos ao autor e que você não pode alterá-la de forma alguma. Você tem autorização apenas de usá-la. Para resumir, para que serve o Creative Commons? Se você é um criador, você consegue divulgar o seu trabalho de forma mais fácil, até porque você não vai cobrar por ele. E vai ter, obviamente, sempre os créditos no seu trabalho. Se você é uma pessoa que cria conteúdo, você consegue utilizar trabalhos de terceiros sem ter que pagar monetariamente por eles. Mas é obrigatório sempre citar os créditos. Aí você me pergunta, mas Alan, onde que eu acho esse trabalho tão maravilhoso que eu só preciso citar os créditos para poder usar? Ou só preciso colocar lá que vai ter um monte de gente divulgando meu nome? Você usa a ferramenta oficial do Creative Commons, que o link está aqui na descrição. Também não esquece, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixei também aqui na descrição cada itemzinho dos tipos de licença, com uma descrição bem detalhada, para quem for mais chato e quiser saber todas as regrinhas. Certo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários também. Valeu? Vamos falar mais um pouco sobre ética. De maneira semelhante a outras tecnologias, como as de motores a vapor, eletricidade, telefone e rádio, a tecnologia da informação pode ser usada para alcançar progresso social, mas também para cometer crimes e ameaçar valores sociais que apreciamos. O desenvolvimento de tecnologia da informação produzirá benefícios para muitos e custos para outros. A ascensão da internet e do comércio eletrônico deu uma nova relevância às questões éticas nos sistemas de informação. As tecnologias de empresa, digital e de internet tornam mais fácil do que nunca reunir, integrar e distribuir informações, desencadeando novas preocupações quanto ao uso apropriado das informações sobre cliente, a proteção da privacidade pessoal
e a proteção de propriedade intelectual. Vamos ver mais um vídeo sobre essa licença tão importante e tão utilizada, que são as licenças Creative Commons. Licenças Creative Commons. O que são e para que servem? Vamos imaginar que fizeste 2 trabalhos. Inventaste e escreveste uma história. E fizeste o desenho de um gato. Como foste tu que fizeste os 2 trabalhos, tens direitos autorais sobre eles. E podes querer, ou não, partilhá-los. Podes, por exemplo, partilhar os materiais na internet para que outras pessoas os usem. E dizes que não te importas de o fazer, desde que os outros indiquem que és tu a autora. Mas, com o passar do tempo, as tuas criações são partilhadas por muitas pessoas. Já nem se consegue saber quem as fez. Quem descobre os teus trabalhos na internet não sabe se os pode usar, nem quem é o seu autor. E as dúvidas surgem. Quem é o autor deste desenho? Posso usá-lo no meu trabalho? Preciso de o saber com urgência. Para que isso não aconteça, devemos usar as licenças Creative Commons. As licenças Creative Commons indicam o que o autor de um trabalho permite que outras pessoas façam com a sua criação original. Por isso, se conhecermos o que a licença de um trabalho significa, sabemos logo o que estamos autorizados a fazer com esse trabalho. Por exemplo, se encontrarmos uma imagem na internet com a licença CC BY NC, sabemos a resposta às seguintes perguntas. Posso usar essa imagem num trabalho que pretendo publicar? Sim. Posso usá-la em trabalhos que pretendo vender? Não. Posso fazer adaptações a essa imagem no meu trabalho? Sim. Essas licenças usam símbolos e linguagem simples para mostrarem de forma clara o que os autores autorizam que se faça com as suas criações. Assim, os utilizadores têm a certeza de que estão a usar os materiais de forma correta e legal. As 6 principais licenças Creative Commons ajudam a perceber se e como podemos usar, partilhar ou adaptar a criação de um autor nos nossos trabalhos. Por exemplo, se colocares a licença CC BY no teu desenho do gato, todos ficarão a saber o que podem fazer. Posso usar este desenho no meu trabalho. Posso partilhar o trabalho. Mas tenho de indicar o seu autor. Vamos conhecer mais alguns símbolos das licenças Creative Commons? Licença com o ícone de uso não comercial. Este ícone significa que o autor não autoriza que se use o seu trabalho para fins comerciais, ou seja, para ser vendido. Por isso, se não incluires este ícone na tua licença, qualquer pessoa pode, por exemplo, estampar o teu desenho em t-shirts e ganhar dinheiro com isso. Licença com o ícone igual, ou seja, sem qualquer modificação. Este ícone significa que o autor não autoriza que se façam quaisquer alterações ao seu trabalho. Por isso, se não incluires este ícone na tua licença, qualquer pessoa pode alterar a tua criação original. Por exemplo, podem colocar um sinal de proibido por cima do desenho do teu gato. Licença com o ícone de compartilha igual, ou seja, obrigatório partilhar com a mesma licença. Este ícone significa que temos de partilhar o trabalho com a mesma licença usada pelo autor. Por isso, mesmo que o nosso trabalho tenha alterado o original, temos de o partilhar com a mesma licença usada originalmente. Nas 6 licenças destacadas, dá sempre o devido crédito ao autor através da palavra by, comum a todas elas. Assim, respeita-se o gênio criativo dos autores, permitindo-se que muitas mais pessoas usem o seu trabalho de forma correta e legal. Estas licenças podem ser atribuídas a todos os tipos de criações: textos de sites e blogs, música, vídeos e filmes, imagens, desenhos e pinturas,
e muito mais. Para saberes mais sobre as licenças Creative Commons, consulta o site oficial em creativecommons.org. E aqui estão as referências que nós utilizamos de materiais dos nossos slides. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.